Eu nunca quis ser famoso. Ou pelo menos é o que repito para mim mesmo agora, anos depois de tudo ter acontecido. Mas no fundo, se eu for honesto, a fama era o único motivo pelo qual eu respirava. Eu achava que cantar era meu destino, minha vocação, minha forma de existir. Desde adolescente acreditava que havia algo dentro de mim que merecia ser ouvido. Eu só não sabia o quanto isso custaria. Naquela época, eu vivia num quarto pequeno, em um bairro esquecido da cidade. O teto vazava quando chovia e as paredes estavam cobertas de pôsteres desbotados de artistas que eu admirava. Eu dormia com o violão no colo, porque o medo de desistir era maior do que o cansaço. Toquei em tudo quanto é canto, bares, praças, festas de conhecidos. Ganhava quase nada. Às vezes nem isso. As pessoas bebiam, riam, falavam alto e eu cantava para um público que nunca prestava atenção. Ainda assim, eu voltava para casa com esperança, uma esperança teimosa, que doía mais do que a própria miséria. Aos poucos, comecei a sentir que o tempo me abandonava. Os amigos seguiam a vida, conseguiam empregos, casavam, tinham filhos. Eu continuava tentando, ninguém mais acreditava em mim. E foi nessa mistura de raiva e desespero que a noite do pacto aconteceu. Eu voltava a pé de um bar onde tinha tocado. Chovia. A rua estava vazia, só o som das gotas e do meu próprio passo. Foi então que o vi, sentado num banco de praça, como se estivesse me esperando. Era um homem de aparência elegante, talvez 40 anos. Terno escuro, gravata bem alinhada, sapatos que brilhavam mesmo sob a chuva. O rosto era pálido, mas os olhos tinham uma cor que eu nunca soube descrever. Um cinza vivo, quase metálico. Ele fumava devagar, e o cigarro parecia nunca se apagar. Quando passei por ele, me cumprimentou pelo nome. Isso me gelou o sangue. Perguntei como ele sabia quem eu era. Ele riu e disse que ouvia minha música, que me observava há algum tempo. Falou das minhas canções, como se tivesse estado nos meus shows. Descreveu até versos que eu só cantava quando achava que ninguém prestava atenção. A conversa seguiu de um jeito estranho. Eu não conseguia ir embora. Ele falava de forma calma, quase encantatória. Disse que o mundo é injusto com quem tem algo verdadeiro a oferecer. Que os grandes artistas sofrem não por falta de talento, mas porque o mundo pertence aos que vendem sua alma por atenção. Depois sorriu, inclinou o rosto e perguntou se eu já tinha pensado em fazer o mesmo. Eu ri meio sem graça, mas ele continuou me olhando e o sorriso sumiu. A vida te rejeitou tantas vezes que você já entregou a alma há muito tempo, disse. Só ainda não recebeu nada em troca. Naquele instante o vento parou. A chuva cessou. Tudo ficou quieto. Senti uma pressão estranha no peito, um calor que subia do estômago até a garganta. Ele estendeu a mão. Eu hesitei, mas não sei explicar por quê. Toquei. O toque dele era frio, mas queimava. Quando soltei, a ponta dos meus dedos tremia e o cigarro dele se apagou sozinho. Não houve contrato, nem palavras formais, só aquele olhar. Quando ele se levantou e foi embora, me disse apenas: "Você vai ser ouvido. Mas lembre-se, toda nota tem um preço." Na manhã seguinte, acordei diferente. Cantar parecia fácil. As palavras saíam puras, fortes, quase mágicas. À tarde, fui a um bar e toquei. Alguém gravou, postou o vídeo e em poucos dias tudo virou um turbilhão. O vídeo se espalhou pela internet. As pessoas falavam da minha voz como se fosse algo divino. Gravadoras me procuraram e em menos de 2 meses eu estava em um estúdio profissional, gravando o primeiro single. O sucesso veio como uma onda. Convites, entrevistas, prêmios. Em cada show, as multidões pareciam me adorar. Eu olhava para aquelas pessoas e sentia que podia fazer qualquer coisa com elas. Quando eu cantava, o tempo parava. Elas choravam, riam, gritavam. Era como se minha voz entrasse nelas, como se eu pudesse controlá-las. Isso me assustava, mas também havia algo errado. Às vezes, durante os shows, eu via uma sombra parada entre o público. Não era uma pessoa comum, era uma figura imóvel, sempre no mesmo ponto, mesmo quando o palco era diferente, a cidade era outra.
E eu sabia que era ele. Os sonhos começaram a me atormentar. Eu sonhava com corredores sem fim, com vozes cantando atrás de mim, com olhos que me observavam das paredes. Às vezes, acordava com arranhões nos braços, como se tivesse lutado com algo durante o sono. A cada dia, minha aparência mudava. As pessoas diziam que eu estava mais pálido, mais magro. Meu olhar tinha se tornado distante, como se eu estivesse sempre em outro lugar. Minhas letras começaram a mudar sozinhas. Quando tentava escrever sobre amor, acabava descrevendo morte. Quando falava de esperança, nascia desespero. Era como se minhas mãos não me obedecessem mais. E o público amava isso. Quanto mais sombria a música, mais sucesso eu fazia. Um dia, em um show lotado, as luzes se apagaram no meio da apresentação. Tudo ficou escuro e o som falhou. Por um instante, só o ruído do vento atravessava o silêncio. Então, atrás de mim, senti uma presença. Virei e o vi. O homem da praça. Ele estava no palco, imóvel, com aquele mesmo terno, aquele mesmo olhar metálico. O público não via, só eu. Ele se aproximou e disse, sem mover os lábios: "A hora chegou." Acordei horas depois no camarim, cercado por seguranças e produtores. Disseram que eu havia desmaiado, mas dentro de mim eu sabia que algo tinha sido levado. Desde aquela noite, minha voz nunca mais foi a mesma. Ainda era bela, mas vazia. Quando eu cantava, sentia como se algo cantasse comigo. Uma segunda voz, sombria, invisível. Eu tentei fugir. Cancelei a turnê, desliguei o celular, sumi do mapa. Passei meses isolado em uma casa antiga perto do litoral. Achei que o silêncio me salvaria, mas ele só aumentou o som dentro da minha cabeça. Às vezes, eu ouvia batidas leves na porta. Outras vezes, o piano na sala tocava sozinho. Eu sonhava com o banco da praça, o cigarro aceso e aquele olhar que me atravessava como uma lâmina. Então, uma noite, acordei e o vi parado na beira da cama. Ele me observava calado e havia tristeza no olhar. Disse: "Você pediu para ser eterno. Agora você é. Sua voz não morrerá, mesmo quando você morrer." Depois ele desapareceu. Dias depois, uma música surgiu na internet. Chama-se O Preço do Som. Eu nunca a gravei, mas a voz era minha. A gravação parecia vir de um lugar profundo, cheio de ecos e murmúrios. As pessoas diziam que se sentiam estranhas ao ouvir, como se fossem observadas. Alguns fãs juraram ouvir sussurros no fundo da faixa, vozes chamando seus nomes. Hoje vivo em silêncio. Não canto mais. Evito espelhos, porque às vezes o reflexo sorri sozinho. Evito dormir porque sei quem vem me visitar. Vivo como um homem que sobreviveu a algo que não sabe explicar. E às vezes, quando o vento sopra forte, ouço minha própria voz vindo de longe, cantando, chamando, prometendo que a música nunca acaba. Eu queria acreditar que foi só um delírio, uma crise, uma febre da alma. Mas há noites em que sinto aquela mesma presença atrás de mim. E o ar fica pesado, e o som do mundo some, como naquela praça, antes do toque. Nessas horas entendo que o pacto não foi um sonho. Ele é o som que nunca cessa. E no fundo, sei que ele tinha razão. Toda nota tem um preço. E o meu foi cantar para sempre, mesmo no silêncio.